A gente tem que falar aqui de saneamento e organização do processo. E quando me pediram para falar desse tema, eu achei muito bom, porque é um tema que sofreu profundas alterações comparando o código anterior para o novo Código de Processo Civil. Tá? Como era e como ficou, e quais são as principais repercussões, inclusive recursais, que o novo código trouxe na matéria do saneamento. Olha só, no código antigo, o procedimento comum, ele era e eu tenho que explicar como é que é o procedimento para a gente conseguir ver comparativamente, né, quais foram as alterações. O procedimento no código velho, o procedimento comum era dividido em ordinário e sumário. E o código antigo, ele só regulava o saneamento de forma muito, digamos assim, concisa e até embolada, em pouquíssimos parágrafos de um artigo, que era o artigo 331, que era o artigo que falava da audiência preliminar apenas em um dos dois procedimentos, no procedimento comum ou ordinário. Tá? O saneamento, no procedimento sumário, nem vinha regulamentado. A gente aplicava lá, mais ou menos por analogia, a regulamentação concisa do artigo 331. E, basicamente, no artigo lá, nos parágrafos do artigo 331, o Código Antigo dizia que o juiz fixava pontos controvertidos, deferia e indeferia provas, e estava tudo resolvido. Tá? O saneamento era, digamos assim, legalmente regulamentado de forma pouquíssimo extensa. Mas esse momento do saneamento é muito importante, porque é o momento no qual o juiz verifica a legalidade dos atos praticados até ali. E vejam só, muitos atos já foram praticados, pensando agora no procedimento novo: petição inicial, audiência de conciliação e mediação, resposta do réu, providências preliminares, né, possibilidade de réplica, etc. E até mesmo o julgamento conforme estado do processo, que eu vou falar daqui a pouquinho também. Então, vários atos aconteceram já no curso do procedimento, e nesse momento do saneamento e organização, o juiz vai analisar a regularidade processual, ou seja, se tem algum vício para trás, vai analisar também se é o momento de proferir sentença, e o Código traz grandes inovações no julgamento da lide nesse momento, ele permitindo o julgamento parcial, que eu vou explicar também rapidinho. E, finalmente, a última novidade não sendo o caso de julgamento, o juiz organiza a fase de instrução probatória. Tá? Então, o juiz organiza como o processo vai seguir para a produção de provas. Como vem julgamento no novo CPC e saneamento no novo CPC. Falei para vocês que o novo procedimento, todo mundo aqui já sabe, é petição inicial, audiência, respostas, eventualmente réplica, a questão da prova lá pelo réu revel, e aí finalmente o juiz vê se é o momento de proferir julgamento naquele momento. Aqui na programação do Congresso, vocês tiveram uma palestra sobre improcedência liminar do pedido, né, artigo 332. Então vejo que o juiz já poderia ter julgado o pedido se houvesse lá alguma das 4 situações dos 4 incisos do artigo 332. O juiz poderia julgar o pedido contra o autor, né, já que é um julgamento de improcedência. Não sendo o caso, o juiz citou o réu. O réu foi citado para audiência, então já não foi o caso da primeira sentença. O réu vai para a audiência, apresenta contestação e vem réplica e providências preliminares. Nesse momento, vejam só, a prova documental já está produzida, as alegações de autor e réu já estão formuladas, então a gente tem petição inicial com tentativa de autocomposição na audiência e resposta do réu na contestação. Então, o contraditório está aperfeiçoado. Se vier matéria nova na contestação, o juiz já deu réplica, então a complementação do contraditório também já foi feita, né? Contraditório do autor na réplica, as inovações do réu na contestação, e aí finalmente chega esse momento do julgamento lá no novo CPC, artigos 354 a 356. Esse momento dessas sentenças já existia no Código Velho, era o antigo artigo 329 e o artigo 330. A novidade do CPC novo no 354 a 356 é permitir que aquele julgamento que o juiz fazia, ele possa ser parcial. Na verdade, o juiz já proferia no plano da prática forense esse julgamento de forma parcial. Mas havia um problema, que era o seguinte: a gente identificar se aquilo era decisão interlocutória ou era sentença. Segundo, qual o recurso cabível, se o recurso seria agravo ou apelação. E terceiro, qual a consequência pela não interposição do recurso que viesse a ser o cabível. Tá? Então, se você entendesse que cabia agravo, era preclusão ou era coisa julgada. Se você sustentasse que era sentença, poxa, caberia uma sentença, caberia um agravo contra a sentença. Eu vou exemplificar. Chega num determinado momento, nesse momento aí, logo depois de contestação e réplica, em que, por exemplo, o autor fazia 2 pedidos. Só que o primeiro está prescrito e o segundo não. O juiz poderia falar, em relação ao primeiro pedido, está prescrito. Prossiga para o segundo. Um outro exemplo, agora mudando um pouquinho. 2 pedidos e o réu só contesta 1. O réu só contesta 1, então o primeiro pedido, sei lá, a obrigação de pagar está em controverso. Já um pedido de obrigação de fazer, por exemplo, ele ficou controvertido na contestação. O juiz já poderia julgar de uma vez
o pedido em controverso de pagar e determinar que o processo seguisse para o restante, ou seja, apenas para a obrigação de fazer, o juiz, na prática, já fazia isso. Só que ele fazia numa decisão, que tinha cara de decisão interlocutória, porque era uma decisão, digamos assim, mista, na qual o juiz falava de prescrição, falava de legitimidade passiva para um primeiro réu e mandava seguir para o segundo, falava da prescrição do pedido 1 e mandava seguir para o pedido 2, julgava um pedido maduro para julgamento, por exemplo, um pedido que não precisasse de prova, sei lá, pericial. Vamos supor, o fato está comprovado, o juiz acha que o fato gera dano moral, mas para o dano material precisa de perícia contábil. O juiz já poderia, talvez, arbitrar de uma vez o dano moral e mandar seguir para o dano material apenas para a perícia, que do saneamento para frente é só para a produção de prova, né? Então, só deveria ficar pendente de julgamento os pedidos que dependessem das provas dali em diante. Então, o juiz proferia essa decisão mista e o CPC não dizia, antigo, qual era a natureza dessa decisão. Então, vinha uma decisão talvez com cara de decisão interlocutória, porque o processo seguia para uma parte dos pedidos. Mas, ao mesmo tempo, ela tinha uma cara de sentença, porque para os pedidos julgados, aquilo era sentença, era decisão final sobre prescrição, era decisão final arbitrando o valor do dano moral, era decisão falando que o réu 1 era ilegítimo, então excluía e seguia apenas para o réu 2. E aí havia um problema sobre como colocar uma apelação por instrumento, porque o processo tinha que continuar seguindo em primeira instância, enfim. O que o novo CPC faz de novidade? No artigo 354, parágrafo único, e nos 5 parágrafos do artigo 356, o novo Código de Processo Civil permite que o juiz faça esse julgamento parcial. Então, a gente vem lá, julgamento antecipado, parcial, da lide, significando dizer o seguinte, o juiz pode sim proferir uma decisão em relação a algo incontroverso, ou em algo maduro para julgamento, e determinar que o processo siga para o restante. A grande inovação do Código é dizer qual é o recurso cabível e qual é a consequência pela não interposição do recurso, que era o maior problema da advocacia. Se você entrava com apelação ou com agravo, e se não entrando com recurso, se aquilo era coisa julgada ou não. O novo CPC fala, no 354, parágrafo único, sendo proferida essa decisão do caput de forma parcial, o recurso cabível é o agravo de instrumento. Então, veja, o juiz extingue o réu 1 por ilegitimidade passiva, manda seguir para o réu 2. Se o autor quiser recorrer da decisão que excluiu o réu 1, o autor vai ter que entrar com agravo de instrumento por força de lei. Está lá no parágrafo único do 354. 356, 5 parágrafos. O juiz pode julgar de forma antecipada os pedidos que tiverem, entre aspas, maduros para julgamento. No meu exemplo, arbitrar o dano moral de uma vez, se o fato está comprovado, e seguir apenas para o dano material. Às vezes o juiz já julgar a obrigação de fazer, que ficou em controvérsia na contestação, e determinar o prosseguimento apenas, sei lá, para a obrigação de pagar, que ficou controvertida. O 356 permite isso. E nos parágrafos, o 356 fala, dessa decisão parcial, cabe agravo de instrumento. Vejam que ainda que tenha cara de sentença, e para mim até poderia ainda ser sentença, o Código esclarece que é agravo por questões de procedimento de processo físico. Porque o processo sempre vai seguir para um restante, e aí vai vir o ponto final da palestra, que realmente é o saneamento propriamente dito, o conteúdo do saneamento, mas uma parte já está resolvida. Então, a parte resolvida vai para o desembargador, enquanto, ao mesmo tempo, o processo continua prosseguindo em primeira instância com o juiz. E como é que você divide os autos no sistema recursal tradicional? Agravo de instrumento. Tá? Então, agravo de instrumento para o desembargador para as questões resolvidas, enquanto o processo segue em primeira instância para esse finalzinho rumo ao saneamento. E o Código fala mais. Nos parágrafos do artigo 356, o Código esclarece que não se interpondo o agravo de instrumento, ou interpondo o agravo de instrumento e acabando a cadeia recursal, a execução vai ser definitiva. Então, o Código esclarece que essa decisão, apesar de contra ela caber agravo, essa decisão é capaz de formar, vejam só, coisa julgada, inclusive material. Então, é tal como se fosse uma sentença, é a última palavra do juiz sobre aquele tema. Se ele condenou em dano moral e determinou que prossiga para o dano material, ou o condenado entra com agravo de instrumento, ou vai transitar em julgado. E a execução, por exemplo, do dano moral já vai ser definitiva, enquanto o processo está prosseguindo para julgar o dano material. Tá? Então, duas novidades importantíssimas são, por força de lei, cabimento de agravo de instrumento, acaba a polêmica se era apelação ou agravo, e principalmente esclarecer que aquilo tem aptidão para formar coisa julgada material. Tá? Então, aptidão para formar coisa julgada material se não for interposto o respectivo recurso. Bom, não sendo o caso dessa sentença integral ou parcial, o processo vai sim seguir para a fase de instrução probatória complementar. E aí vem o último artigo da nossa rápida exposição de hoje, que é o artigo 357. Vamos lá. Artigo 357, principais inovações. Em primeiro lugar,
O saneamento que vem lá no 357, ele vem de forma muito mais detalhada do que vinha no artigo 331 do Código Velho. Tá? É um artigo, com salvo engano, 9 parágrafos, 5 incisos. Então, vamos tentar analisar o que veio de novo no Código de 2015. Em primeiro lugar, a gente vê pelo parágrafo 3º do artigo 357 o seguinte. O parágrafo 3º, ele esclarece que o saneamento pode ser por escrito ou em audiência. Tá? Então, os autos vão à conclusão depois de contestação / réplica. Depois daquilo ali, depois da réplica, os autos vão à conclusão. E aí, o advogado e a parte vai ter que ficar esperando se vem um saneamento escrito ou se vai vir uma decisão muito mais simples de juiz marcando uma data para audiência. Tá? O parágrafo 3º fala que o juiz pode, se for o caso, marcar uma audiência, dependendo, né, da complexidade da matéria, diz o CPC lá, de fato ou de direito, o juiz pode marcar uma data para audiência para que o saneamento seja feito, e fala o CPC, em cooperação com as partes. Então, se o juiz não tiver segurança, não tiver tudo esclarecido para ele, para vindo a réplica e os autos à conclusão já vir com a decisão de saneamento logo em seguida, o juiz vai marcar a audiência para que o saneamento seja feito em cooperação com as partes. O interessante é, o finalzinho do parágrafo 3º fala assim, oportunidade em que o juiz vai, se for o caso, convidar as partes a integrar ou esclarecer suas alegações. Tá? Então, a gente vê que o requisito para o saneamento sem audiência é a complexidade de matéria de fato e de direito. E qual é o objetivo? O juiz permitir que as partes, né, integrem ou esclareçam suas alegações, tal como se fosse embargo de declaração do juiz contra as partes. Né? Eu não entendi mais ou menos o que você quer, o que ficou controvertido, o que você contestou aqui, não estou entendendo muito bem, chama todo mundo para fazer o saneamento no que a gente chama de saneamento cooperativo, tá? Juiz com partes tentando fixar conjuntamente pontos controvertidos, provas, etc. Então, vindo o saneamento em audiência, e os requisitos são esses, a gente tem uma segunda consequência importante do saneamento sendo oral, na verdade duas. Em primeiro lugar, há, no novo CPC, um prazo, um intervalo mínimo na formação da pauta das audiências. Não sei como é no estado aqui, em Santa Catarina, nem na cidade de Florianópolis, mas no Rio de Janeiro, as pautas normalmente são marcadas assim, de 5 em 5 minutos, ou várias audiências para 2 da tarde, 2 e 5, 2 e 10, 2 e 15. E o saneamento, para você perder tempo fazendo uma audiência de saneamento, ele tem que ser mais bem elaborado, né? Tem que ser mais aprofundado, vários pontos sendo debatidos, etc. Então, o objetivo da audiência é gastar um tempo ali naquele momento para que o processo fique bem encaixado dali para frente. Como marcar várias audiências em intervalos tão próximos. Então, o novo CPC fala intervalo mínimo de 1 hora entre as audiências de organização e saneamento do processo. Tá? Se o juiz for determinar que o saneamento vem em audiência, ele vai ter que marcar uma para 2 da tarde, outra para as 3, outra para as 4. Aí o nosso pessimismo é o seguinte, o saneamento tem que ser feito pelo juiz. Né? O juiz é a presença fundamental na nossa audiência, ele não pode delegar para a conciliadora. Então, se o juiz for respeitar o intervalo mínimo de 1 hora, ele faz 4 audiências por dia, enquanto o CNJ manda que ele profira 300 sentenças por dia para atender a meta 2, então talvez o juiz não marque tanta audiência de saneamento assim, se ele gastaria o dia inteiro para cuidar de 4 processos, enquanto no gabinete ele poderia alcançar a meta lá sobre-humana que o CNJ coloca em cima dos juízes. Mas vamos lá. Primeira consequência, então, intervalo mínimo de 1 hora entre as audiências. Segunda consequência, o legislador mudou o prazo para rol de testemunhas. Como era o rol de testemunhas? Deferida a prova testemunhal, ou o juiz fixava uma data, ou vinha o rol em até 10 dias antes da audiência. E a doutrina criticava o rol vir 10 dias antes da audiência, porque o objetivo de ter rol é a outra parte poder investigar, digamos assim, a suposta imparcialidade da testemunha. Você tem que saber o nome da testemunha do outro, para você hoje em dia jogar no Google, aí ver se é irmão, se é amigo, aí pesquisa lá Facebook, grau de amizade, não sei o quê, se é parente, se tem interesse no litígio, se é inimigo, se o cara é empregado, se é não sei o quê. Então você tenta identificar as razões lá da incapacidade, do impedimento e da suspeição da testemunha, que são os 3 tipos de vícios da prova testemunhal. E como é que você sabe disso? À luz do rol. Poxa, uma petição sendo protocolada em 10 dias antes da audiência era muito difícil você ter acesso, porque ou não era juntado aos autos, ou era num protocolo integrado em outra cidade, ou, sei lá, no processo eletrônico ainda não foi juntado, enfim. 10 dias antes da audiência era um prazo muito curto, por outra parte, ter ciência e poder investigar a imparcialidade da testemunha. O novo CPC muda o prazo e fala assim, olha o que ele fala em relação ao rol de testemunha. E a gente vai lá nos parágrafos 4º e 5º do artigo 357, que é o artigo do saneamento. Se o juiz marcar, digamos assim, a audiência para saneamento, o rol deve ser apresentado na audiência. É fácil decorar. Se o ato é oral, em audiência, o rol tem que ser oral. O rol vai na audiência. Então, se eu quiser pedir prova testemunhal, eu já tenho que levar o rol e dizer oralmente durante a audiência quem são as testemunhas que eu quero rolar.
Veja, essa não é a audiência de instrução e julgamento, essa é a audiência de saneamento. Você vai ter muito tempo até a data futura da IJ. Então, há bastante tempo para investigar a imparcialidade da testemunha. Agora, se o juiz não marcar o saneamento em audiência, o juiz já trouxer o saneamento por meio de decisão publicada no Diário Oficial, de forma escrita, aí, vindo a decisão por escrito deferindo prova testemunhal, dizem lá os parágrafos 4º e 5º, o rol deve vir por escrito depois da audiência, depois da decisão de saneamento, num prazo comum de até 15 dias. Tá? Então, olha só, a decisão de saneamento veio por escrito, os autos foram a conclusão depois da réplica, aí vem lá a decisão de saneamento com 2 folhas de extensão, tá? E vários tópicos. Até 15 dias depois, prazo para o rol de testemunhas, se a decisão é escrita. Se a decisão de saneamento não vier por escrito, se ela vier na audiência, o rol é na audiência. Tá? Então, muda-se também o prazo para o rol de testemunhas. Prosseguindo. Independentemente de o saneamento ser por escrito ou em audiência, o saneamento é um ato em que o juiz vai proferir uma decisão com até 5 conteúdos que vêm nos 5 incisos do artigo 357. Tá? Vamos analisá-los. Com uma outra observação ainda. O parágrafo 2º diz que as partes podem, em cooperação com o juiz, levar para o juiz, para homologação, uma proposta de saneamento. Então, em vez de esperar que o juiz faça saneamento nesses moldes, dos 5 incisos do 357, de forma, digamos assim, unilateral, as partes já podem levar para o juiz uma proposta de, digamos assim, de um negócio jurídico processual das partes sobre o saneamento. Diz lá o parágrafo 2º que as partes podem convencionar sobre os incisos 2 e 4, e o artigo do ônus da prova, que é o 373, mostra que as partes também podem convencionar sobre o inciso 3. Então, na prática, as partes podem convencionar sobre o 2, o 3 e o 4, que é tudo. Que é sobre questão de fato, sobre questão de ônus da prova e sobre questão de direito. E o parágrafo 2º diz, as partes levam essa proposta de saneamento, digamos assim, cooperativo, negociado, para homologação judicial. E aí eu faço um parênteses importantíssimo. As partes convencionando sobre direito processual, isso tem natureza jurídica de negócio jurídico processual. Só que os negócios jurídicos processuais, eles vêm, como regra geral, no artigo 190. E o artigo 200 fala que os negócios jurídicos processuais do 190 não exigem homologação judicial para que produzam efeitos. Então, o que eu quero falar com vocês a ideia que a gente tem que ter é a seguinte: os negócios jurídicos processuais pelas partes, como regra, não exigem homologação judicial, artigo 190 combinado com 200. Excepcionalmente, o CPC vai dizer quando que se exige homologação do juiz, ou concordância do juiz, para que o negócio produza efeitos, tá? A convenção das partes possa produzir efeitos processuais. E no CPC inteiro, só em 3 pontos, só em 3 artigos, o CPC vai exigir homologação judicial para que o negócio jurídico processual possa produzir efeitos. Então, é exceção, homologação é exceção. Esse meu exemplo aqui é uma das 3 exceções do CPC inteiro. Tá? O parágrafo 2º do 357 é um dos 3 únicos negócios processuais que exigem homologação do juiz. Fora isso, a regra geral vem no artigo 200, e os negócios das partes produzem efeitos de imediato, mesmo sem homologação pelo juiz. Então, finalmente, nesse tempinho final aqui que me resta, vamos analisar os 5 incisos e o parágrafo 1º do 357. Olha só. O que é, então, o conteúdo da decisão de saneamento? No inciso 1, diz-se que o juiz vai resolver as questões processuais pendentes, se houver. Em outras palavras, o juiz vai analisar regularidade dos atos processuais praticados até ali. Se for necessária a correção de um ato, o juiz vai determinar a correção do ato. Estando tudo ok, o juiz declara que estão genericamente presentes os pressupostos processuais e condições da ação, e naquela decisão de uma linha tradicional desde o Código Velho. Tá? Então, o inciso 1 é declarar que está tudo ok. Inciso 2, mudou-se as palavras, mas continua a mesma coisa. Antigamente falava assim, o juiz vai fixar os pontos controvertidos. Agora fala, o juiz vai delimitar questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando quais provas ele indefere. Tá? Então, o juiz vai delimitar a questão fática sobre a qual vai recair a atividade de instrução probatória do juiz. Leia-se, o juiz fixa os fatos controvertidos e defere as provas cabíveis. Sei lá, uma questão de contabilidade, defere perícia contábil, uma questão médica, perícia médica, uma questão que alguém viu algo, defere prova testemunhal, algo que se resolva com inspeção judicial, o juiz determina, enfim. O juiz defere as provas. Tá? Até aí não tem novidade. As novidades são os incisos 3 e 4 do 357. No inciso 3, diz o CPC, o juiz vai ainda definir a distribuição do ônus da prova. Também foi tema abordado no Congresso ao longo dos 3 dias, a distribuição do ônus da prova, né? A distribuição dinâmica feita pelo juiz, no artigo 373, parágrafos 1º e 2º, e feita pelas partes nos parágrafos 3º e 4º, também do 373. Vejam,
Se o juiz pode mudar o ônus da prova pelo 373, parágrafos 1º e 2º, e o parágrafo 1º exige que o juiz mude o ônus da prova em um momento no qual a parte que ganhar o ônus ainda tenha condições de se desincumbir do ônus, ou seja, a parte que ganha o ônus ainda possa requerer provas e produzi-los, é isso que manda o parágrafo 1º e 2º do 373. Qual seria um momento interessante para o juiz mudar as regras do jogo sobre provas, né, sobre o ônus da prova, ainda há tempo de quem ganhar um ônus poder pedir provas? Exatamente o momento do saneamento. Então, o que vem lá no 373, parágrafo 1º e 2º, entra no nosso 357, inciso 3. Se o juiz for mudar o ônus da prova, o momento do saneamento é um momento interessante. Então, o juiz pode falar ali, olha, o fato controvertido é tal. Pela lei, era um fato constitutivo e caberia ao autor, mas o réu tem melhores condições de produzir a prova, e tendo o réu melhores condições, eu atribuo para o réu. E o réu ainda tem chance, agora que ele ganhou o ônus, de pedir os meios de prova que ele entenda necessários para que o juiz possa deferir e a prova possa ser produzida. Tá? Então, inciso 3, mudança de ônus da prova, não é um único momento processual cabível, mas é um momento interessante, um momento do saneamento para o juiz alterar as regras de ônus da prova. Novidade muito significativa, inciso 4. O juiz passa a poder delimitar questões de direito relevantes para a decisão do mérito. Tá? Delimitar a questão de direito relevante para a decisão do mérito, o juiz pode falar quais teses jurídicas ele vai abordar e não vai abordar. A palestra, logo antes da minha, falou de fundamentação, do artigo 489. E lá no parágrafo 1º, inciso 4, disse que é não fundamentada a decisão que não abordar questões e fundamentos relevantes, tá? Questões que poderiam influenciar o julgamento. O que foi relevante, se eu decidisse da forma A ou Z, não iria alterar a conclusão, essa é uma questão irrelevante. Questões relevantes que não forem abordadas, elas são nulas pelo 489, a sentença é nula, né, pelo 489, parágrafo 1º, inciso 4. Mas aqui no momento do saneamento, no 357, inciso 4, o juiz pode já alertar que ele, de forma, entre aspas, correta, ele não vai analisar lá na sentença, na frente, determinadas teses, porque elas são irrelevantes. Então, veja, o inciso 4 do 357 permite que o juiz diga quais são as questões de direito relevantes para a decisão. E sobre essas, até determina a produção de prova, já antecipa quais teses ele vai analisar, e depois, vindo a sentença, deixando de fora alguma de outras teses que não estavam ali, a princípio não haveria nulidade, porque ele já tinha antecipado que aquilo era irrelevante. Ainda que o juiz tenha que fundamentar por que é relevante, ele tem que explicar. Ele fala assim, não vou abordar com profundidade, é relevante, tem que dar uma explicação mínima, né? Por que aquilo não influencia o julgamento do pedido. E, finalmente, no inciso 5, o juiz fixa a data para audiência de instrução e julgamento, principalmente se ele deferir prova pericial e prova testemunhal, porque o perito e as testemunhas prestam esclarecimentos e depoimento em audiência. Tá? Então, vamos lá. Inciso 2, fixa fato controvertido, defere prova. Inciso 3, fala de ônus da prova. Inciso 4, o juiz delimita as questões de direito que serão relevantes para o julgamento final. E aí, fazendo um link disso com 489, parágrafo 1º, inciso 4. Bom, vem essa decisão. Então, o juiz tem lá, a gente tem 2, 3 e 4, 3 incisos com temas importantíssimos. Qual a natureza jurídica dessa decisão? E o insatisfeito recorre dela como? Vejam só, desse conteúdo inteiro, o único no qual cabe agravo de instrumento é do inciso 3. O trecho dessa decisão, o capítulo dessa decisão que fala de ônus da prova. Só cabe agravo dessa decisão de saneamento que tem o conteúdo do inciso 2, 3 e 4 apenas contra o conteúdo do inciso 3. Só cabe agravo na parte de ônus da prova. Outros 2 incisos importantíssimos, o inciso 2 e o inciso 4, o juiz falando que tal fato não estava controvertido, na verdade estava sim, o juiz errando, o juiz indeferindo erradamente uma prova importante ainda no inciso 2 ou no inciso 4. O juiz erradamente excluindo uma matéria de direito que deveria sim ser analisada, essas questões não vêm no rol do agravo de instrumento do 1015. Então, contra elas, não cabendo agravo pelo 1015, vai caber apelação, também eles tiveram palestra aqui sobre isso, no final. Porque o novo CPC acabou com o agravo retido, então decisões interlocutórias que não estão no rol do agravo de instrumento, elas passam a ser recorridas por apelação no final. Então, veja, uma decisão com 3 capítulos, do inciso 2, 3 e 4. Do capítulo que tem o inciso 3, cabe agravo de instrumento, que é o ônus da prova. E dos capítulos relacionados ao inciso 2 e 4, não cabe agravo de instrumento, pelo 1015. A gente vai aguardar, o processo vai seguir daquela maneira até o fim, vai vir a sentença, e é o insatisfeito, quando entrar com apelação contra a sentença, pelo 1009, a gente lê o parágrafo 1º do 1009 e vê que o sujeito também vai recorrer das interlocutórias que lhe foram desfavoráveis. Então, ele vai recorrer do inciso 2 e inciso 4. Vai falar assim, desembargador, agora na apelação, né? Desembargador, o juiz erradamente indeferiu minha prova que era necessária. Defira, anula a sentença, manda produzir, profere nova, ou novo acórdão de uma vez, ou nova sentença, enfim. O juiz erradamente não falou de 3 teses jurídicas que eram importantes.
anula ou fala de uma vez sobre isso, pela causa madura em apelação. Tá? Finalmente, então cabe agravo do inciso 3, do inciso 2 e 4, cabe apelação no final. Aí vem o parágrafo 1º, e é o último ponto aqui da exposição, caminhando para o finzinho, e cria também, entre aspas, um pedido de reconsideração que não tinha no Código Velho. O parágrafo 1º diz: as partes podem, num prazo comum de 5 dias, por simples petição, pedir ao juiz, entre aspas, que esclareça, digamos assim, a sua decisão. Então, pode falar, o CPC fala assim, pode solicitar esclarecimentos e pedir ajustes. Tá? Então, você pode pedir esclarecimento, solicitar ajuste na decisão. Existe uma polêmica doutrinária ainda não resolvida. Se você pedir esclarecimento ou solicitar ajuste, na verdade, é um pedido de reforma integral. O juiz falou lá, passa o ônus da prova para o réu. Inciso 3. Eu poderia pedir assim, não, o réu não tem melhores condições não, quem tem é o autor, devolve para o autor. Eu posso fazer esse pedido nessa petição? Isso, pedir para tirar do réu e levar para o autor é meramente pedir um esclarecimento, um ajuste, ou é uma reforma integral? Isso é uma modificação de uma guinada de 180 graus na decisão. Eu posso fazer isso nessa petição aparentemente mais simples do parágrafo 1º? A doutrina está debatendo, tá? Ainda não tem um consenso. Então, há uma dúvida sobre o quanto de modificação significativa que eu posso pedir nessa simples petição de 5 dias. Mas o problema não é esse. O problema é o que vem depois da vírgula no finalzinho. Fala assim, findo o qual, ou seja, findo o prazo de 5 dias, e também findo o meu tempo aqui, que ela acabou de botar a plaquinha, que acabou, findo o qual, os 5 dias, a decisão se transforma em estável. Isso que eu queria problematizar no finalzinho. Passado o prazo de 5 dias para a petição, a decisão se transforma em estável. Alguns interpretam assim, poxa, se ela fica estável, significa que ela é imutável. Se ela se transforma em imutável, não cabe recurso. Aí, se não caber recurso, deixa de caber os recursos que cabiam. Então, deixaria de caber agravo, no inciso 3, se eu não entrar com a petição antes em 5, ou deixaria de caber apelação no final, se eu não jogasse a petição em 5. Tá? Alguns falam que estável quer dizer não muda quer dizer deixa de caber o recurso que mudaria, então deixaria de caber agravo. E apelação, mais ou menos como se essa petição fosse um requisito para poder entrar com agravo contra o inciso 3 e a apelação no final contra os incisos 2 e 4. Existe a interpretação, para mim não é a melhor, porque exige uma prévia petição para depois poder recorrer, me parece que não é assim. O que eu tenho visto mais ou menos como majoritário, é bem complicado falar mais ou menos como majoritário, com 300 pessoas escrevendo ao mesmo tempo. Né? Eu vejo a quantidade de palestrantes só no evento de hoje. Né? Tantas pessoas escrevendo sobre o processo civil nesse momento. Mas parece que é mais ou menos majoritário, e eu gosto mais da tese, de que o estável quer dizer apenas o seguinte, não muda mais, o juiz não muda mais a sua decisão até a sentença, é uma estabilidade para o juiz. Quer dizer assim, o juiz deu o saneamento. Ele falou de ônus da prova, fato controvertido, prova e delimitou direito. Está estável, ele deu a decisão, o juiz não muda a própria decisão, vai assim até o fim. Mas a parte tem uma chance de mudar, é jogar com o próprio juiz, porque por recurso ela pode mudar sempre, o agravo continua cabendo, a apelação continua cabendo, outras pessoas mudando a decisão. A parte ganha uma chance de mudar com o próprio juiz, que antes não existia, salvo por embargo de declaração. A parte pode jogar um pedido de reconsideração e essa decisão, que a princípio era imutável, ela ainda não está imutável. Eu ganho uma chance de mudar a decisão com o próprio juiz, petição em 5 dias. O juiz não mudou, agora a decisão está estável, quer dizer, ela fica assim até a sentença. Segue essas novas regras do jogo até a sentença, e onde é que eu vou poder mudar essas regras? Com outras pessoas, quem? Os julgadores recursais, no agravo ou na apelação. Tá? Então parece que estável não queira dizer perda de recurso, quer dizer, apenas vai para o juiz, vai assim até o final, salvo se você mudar com os órgãos julgadores.